Então, vamos dar início ao nosso penúltimo evento do ano, Journal Clube, com essas duas maravilhosas, doutora Gabriela Halper, nutricionista, doutora Rosane Rodrigues, especialista em reprodução assistida. Então, hoje a gente vai falar do papel do meio ambiente na epidemia da infertilidade, é um assunto super atual, super importante, hoje em dia, na verdade, super importante sempre, mas hoje em dia tem sido falado. Então, vou pedir para a doutora Rosane começa? Então, a Daniela tive o prazer, né, de ser convidada para falar do meio ambiente na epidemia da infertilidade. É um tema, assim, que daria uma aula de umas 2 horas, porque é um tema muito abrangente, né? Quando a gente fala o meio ambiente, então a gente pensa, deixe-me só cronometrar, que eu falo muito, viu, gente? Então, se eu falar demais, Dani, você me interrompa, falar, Rosane, acabou o seu tempo, porque aqui no Zoom não tem aquele letreiro grande que fica mandando a gente calar a boca, né? Então, deixa eu colocar meu relógio assim, ó, para eu saber a hora e não me atrasar. Então, no final das contas, quando a gente fala de meio ambiente e infertilidade, é um mundo, né? Porque isso engloba não só poluentes, disruptores endócrinos, contaminação de solo, aquecimento global, a poluição que a gente tem contato através do aspirado, do que a gente tem de contato de todos os materiais que a gente usa no nosso dia a dia, assim como os alimentos, que a Gabriela vai se ater mais. Então, como era muita coisa, eu tentei fazer um resumo para que a gente converse e trace aí uma estratégia para depois nós discutirmos pontos específicos, caso vocês desejem, tá? Eu sempre passo, quer dizer, eu já passei várias vezes esse vídeo nas minhas aulas. Eu acho que é um vídeo super impactante, mas, gente, esse vídeo ele cabe muito nessa aula hoje, então eu quero que vocês o vejam. Aula. Cabo. Vovô, eu acho que tá sem som. Vocês não estão ouvindo? Estou ouvindo super bem. Não? Tá sem som. Então, mas se vocês conseguirem ver a legenda, já dá um grande impacto. Eu quero que vocês façam o correlato com o que a gente tem hoje. Esse vídeo é super impactante, porque é o seguinte: a história do filme é o ser humano mais jovem na face da Terra tem 18 anos. Ou seja, há 18 anos não nascia ninguém. E aí, de repente, apareceu uma jovem grávida, e essa jovem grávida ela virou objeto de estudo para se descobrir como ela teria conseguido engravidar num mundo tão inóspito à fertilidade. E parece-nos que é para onde nós estamos caminhando, né? A gente tem aí 2 gerações diferentes, né? A minha avó, ela teve 7 filhos, a minha mãe teve 3 filhos e eu tive 2 filhos. E o que a gente tem visto agora é que as mulheres estão tendo cada vez mais dificuldades para engravidar. Felizes são aquelas que conseguem ter um filho, na é verdade. Então, a gente é uma geração de mulheres inférteis. O que é que está acontecendo nesse nosso mundo que está nos deixando inférteis? Algo é fato que está acontecendo. É claro que a nossa resposta principal é: nós estamos engravidando mais velhas, é um problema social. Mas, gente, não é só isso. Não é que a infertilidade, ela explodiu no mundo inteiro, em populações completamente diferentes. Então, a prevalência de infertilidade
ela é muito alta, não só nos países desenvolvidos, daquelas mulheres que vão engravidar mais tarde e não querem engravidar, mas também é um problema de saúde pública nos países subdesenvolvidos, e talvez ainda maior nos países subdesenvolvidos, porque não se existe uma política de apoio, de incentivo ao tratamento de infertilidade, e políticas públicas a favor disso são muito urgentes mesmo, no mundo inteiro, né? E aí a gente tem algumas ferramentas, como eu sempre falo, né? No geral, o paciente está doente, nós médicos, a gente vai lá e vai tratar. Ah, a paciente não está conseguindo engravidar, eu vou fazer FIV. A paciente não vai engravidar, eu vou fazer cirurgia. Mas é só isso? A gente vai conseguir, tratando do ponto de vista médico, fazer com que esse problema de saúde pública seja resolvido, ou nós temos que dar um passo atrás e entender o que é que está acontecendo, o que é que está nos deixando doentes. E nesse contexto, a gente tem muito disruptor endócrino. Então, o que é disruptor endócrino? Essa palavra aí é difícil, né? São substâncias químicas que interferem na função endócrina do nosso organismo. Eles podem ser naturais, eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula que existem disruptores endócrinos naturais, mas eles podem sim ser fabricados e serem encontrados em materiais como pesticidas, plásticos, cosméticos, e eu vou fazer aqui uma lista de coisas que contêm disruptores endócrinos. E o que é interessante desses disruptores? Eles podem interferir na síntese, na secreção, no transporte, na ligação, na ação e na eliminação dos nossos hormônios endógenos. Então, em todo o sistema endócrino do nosso organismo, esses disruptores endócrinos, eles podem agir, e eles, os hormônios que são fundamentais para a nossa reprodução. Essa exposição a disruptores, ela pode acontecer de diversas formas, ingestão de alimentos. Uma coisa que é muito importante é essa inalação de gases, inalação de poluição, e até através da pele. O que é que os disruptores, quais são os disruptores endócrinos mais comuns, que existem mais trabalhos científicos que se debruçam sobre eles? Os bisfenóis, principalmente aqueles que são encontrados em plástico, né? Fitalatos, que também são encontrados em plástico, pesticidas, antibióticos, produtos químicos como parabenos. Como eu falei anteriormente, o que é que faz o disruptor endócrino? Ele mimetiza essa ação hormonal, se ligando a receptores. Então, o BPA, por exemplo, ele mimetiza a ação do estrogênio. Existe um trabalho clássico em gorilas, nos quais foi desenvolvido endometriose, induzido endometriose nessas gorilas, através da exposição a BPA. E os disruptores endócrinos, eles vão afetar essa produção e excreção desses metabólitos e afetar o transporte hormonal por essas proteínas ligadoras. O que é que vai acontecer quando você tem toda essa interferência dos disruptores endócrinos no nosso sistema neuroendócrino? Com uma bagunça nesse ciclo menstrual. Então, a gente sabe que as nossas gônadas, né, seja o testículo, seja o ovário, responde à ação do cérebro. Então, o cérebro, ele manda esse comando para o nosso ovário e o nosso testículo, né, funcionar. E quando você tem qualquer alteração na pulsatilidade hormonal, quando nós temos disruptores endócrinos que mimetizam lá a via final, o estradiol, faz com que haja uma quebra desse eixo neuroendócrino entre cérebro e gônada e útero, fazendo com que, sim, as pacientes desenvolvam infertilidade, falência ovariana precoce, síndrome de ovário policístico, disovulia, aumento de hiperandrogenismo causando endometriose, mioma, pólipo, adenomiose, doenças que são estrona dependentes, estrogênio dependentes. Esse trabalho é um trabalho super interessante. O que é que ele fala? Que as pacientes que tinham uma concentração de BPA urinário, elas apresentavam uma taxa muito, um aumento do nível do FSH e do volume ovariano. Então, vocês podem perceber que aquelas pacientes que eliminavam muito BPA na urina, elas tinham uma tendência a fazer falência ovariana.
A gente sabe que esses disruptores endócrinos, eles não só agem mimetizando a ação hormonal, mas eles também podem agir em mecanismo epigenético, alterando a qualidade do óvulo através de expressão de microRNAs, fazendo com que tenha uma modulação epigenética, uma hipermetilação, ativando genes que podem sim diminuir a reserva do ovário e afetar a qualidade do óvulo. Como eu falei lá atrás, né, e a gente vai acabar falando nisso, quando a gente pensa que nesse contexto de disruptor endócrino, piorando muito a nossa qualidade do óvulo e diminuindo a reserva ovariana, a gente aparece aí o congelamento como uma alternativa, né? Desculpem, gente. Deixa eu só desligar meu celular, senão vão ficar me ligando. Então, aparece aí o congelamento como uma alternativa, mas a gente tem que pensar que não adianta a gente congelar somente esses óvulos sem tratar a causa base dessas pacientes, pensando que quando a gente vai fazer um congelamento de óvulos, e esse trabalho é um trabalho clássico, que mostra uma tabela de quantos óvulos a gente tem que ter para que essa paciente ela consiga um bebê em casa, a gente tem que imaginar que quando a gente faz preservação de fertilidade, as pacientes elas vão utilizar esses óvulos lá na frente, elas não vão utilizar esses óvulos agora. E, consequentemente, se você tem uma qualidade oocytária diminuída, pode ser que sim, que essa paciente faça uma preservação de fertilidade, acreditando que ela vá ter um filho no futuro e ela não consiga engravidar, tá? Eu coloquei isso aqui, esse trabalho, e eu entro um pouco aí na seara da Gabi, e eu vou falar um pouco mais para frente da dieta. Gabi, prometo que eu só fiz um slide de dieta, porque a gente sabe que o que é muito estimulado para que a gente tenha uma melhora da qualidade oocytária, taxas melhores nos outcomes de FIV, dentre esses alimentos existem o consumo de grãos. Só que existe a zearalenona, esse nome aí escabroso, né? Ela é uma micotoxina que ela é muito comum em grãos. E olha que coisa interessante, eu tive uma paciente aqui, na verdade, esse ano eu tive 2 casos muito interessantes de pacientes que tiveram consumo de grãos, e a gente fez o GI-MAP, que é um exame que verifica se a paciente está sofrendo alguma intoxicação. As duas vieram com contaminação com micotoxinas. As micotoxinas, elas mimetizam a ação estrogênica, e as duas pacientes, uma do sul do país, ela tinha uma loja de grãos, desses Mundo Verde, então ela consumia muito, muito grão a granel, e a outra paciente era uma paciente que morava a vida inteira na França, teve 2 filhos, e ela mudou, o marido mudou para Angola para trabalhar, e em questão de 6 meses, essa mulher desenvolveu uma endometriose assim, absurda, um grau de endometriose gravíssimo, em 6 meses que ela morava na Angola, e a gente chegou à conclusão que sim, podia ser do hábito alimentar, e quando a gente fez o GI-MAP, veio contaminação mesmo por micotoxinas. Então, é possível que grãos que a gente consome sejam contaminados com micotoxinas que vão agir como disruptor endócrino e podem causar infertilidade, tá? Esse slide é um slide repetido, os efeitos dos metais pesados. Então, a gente sabe que os metais pesados, eles podem contaminar água, peixes, alimentos, podem contaminar o solo, e os metais pesados, eles, até o ar, né, então a gente tem no ar metais pesados, zinco, cobre, e esses metais pesados, eles, principalmente, quando você tem um aumento da temperatura global, isso vai potencializar a ação e a deposição desses metais pesados, fazendo com que a gente tenha, assim, maior exposição a esses metais que podem causar alterações epigenéticas, que podem causar hipermetilação, que podem causar uma maior expressão de micro-RNAs, fazendo com que haja uma alteração do sistema neuroendócrino, causando infertilidade. E aí é o que eu falei agora, né? Esse trabalho é um trabalho super bonito, ele fala do aumento da temperatura global e o impacto na fertilidade. E não é só o aumento da temperatura com a contaminação com metais pesados, mas
A mudança climática predispõe a doenças tropicais, por exemplo, né, a gente soube aí o chikungunya, que causou alteração neurológica nos bebês, né, e zika, chikungunya. A gente teve a Covid, então, que a gente, na verdade, nunca vai saber exatamente quais são os efeitos, quais foram os efeitos deletérios desses vírus na nossa fertilidade. A sensação da gente, de nós da reprodução, é que após a pandemia, aparentemente houve uma piora muito grande da reserva ovariana das pacientes. Algumas pacientes tiveram falência ovariana precoce abrupta, sim, e isso a gente não vai saber se foi pelo estresse, por alteração de cortisol, a gente não vai saber se foi pela vacina, a gente não vai saber se isso foi realmente por ação microcelular desse vírus, tá? E aí é o slide que eu falei, Gabi, da dieta, né, que eu havia falado que o que se orienta é que a gente tem um consumo muito grande de grãos, e os grãos eles podem ser contaminados com micotoxinas. O consumo de peixes, a gente tem que lembrar que hoje os mananciais estão contaminados com disruptores endócrinos, com metais pesados, e aí tem esse dado aqui, né, dos emerging concerns. A gente precisa de política pública que verifique, realmente mensure a qualidade da água e do solo. Então, é muito comum, principalmente naqueles países que são com densidade demográfica muito alta e com pouco território, com pouca produção de alimentos, essa contaminação do solo, na verdade, é uma contaminação voluntária, né, proposital do solo, com fertilizantes que contêm disruptores endócrinos que mimetizam a ação de estrogênio e que podem causar uma ruptura no eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal das nossas pacientes, causando infertilidade. O que eu estava, esse artigo também é um artigo interessante para vocês lerem. Ele fala principalmente da poluição do ar, mas ele fala dessa parte da biologia, do celular, como é que a poluição causa esse dano celular. Seria muito detalhista eu falar isso aqui, a gente não tem tempo para isso, mas a gente sabe que vai haver uma ruptura na expressão gênica das pacientes através da poluição. E uma coisa super interessante, principalmente quando a gente fala de metais pesados, a gente tem que os metais pesados, eles causam a maior produção de radicais livres. Radicais livres são importantes para a regulação de antioxidantes, para DNA repair, mas a gente sabe que em grande quantidade o estresse oxidativo, a presença de radicais livres vão fazer uma apoptose exagerada, vão fazer com que haja uma alteração muito grande a nível celular, causando infertilidade, diminuição da reserva ovariana, inclusive, tá? E como eu falei anteriormente, essa coisa do solo contaminado é muito, dos mananciais de água e o solo contaminado é algo muito importante, e aí eu coloquei essa tabela aqui para lembrar vocês de que tudo que a gente usa pode conter BPA, fitalato. Então, papel, toalha, brinquedo, tinta. Gente, quando eu vi essa tabela, é assustador, né? É uma tabela assustadora mesmo, porque eu oriento as minhas pacientes, por exemplo, a trocarem todas as panelas para panela de cerâmica, e eu oriento a não usar desodorante, por exemplo, de alumínio, que contenham alumínio. Mas, além de ser um preço muito absurdo, aquele produto que não contém alumínio, que não contém BPA, que não contém fitalato, ele não tem a mesma durabilidade, né? Ele não tem a mesma ação. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso sim, principalmente quando a gente pensa em algo muito grave que eu vou falar aqui, que é o transgeracional. Então, quando a gente fala de infertilidade feminina, a gente tem que imaginar que todos os nossos gametas já estavam presentes quando nós éramos embriões na barriga das nossas mães. E nesse contexto, a gente tem que imaginar que não existe uma reparação na quantidade oocitária. Então, o que foi programado lá é o que nós levaremos para a vida inteira. Então, a contaminação transgeracional é algo muito grave. Se você tem uma paciente gestante, fale para ela, não use desodorante com alumínio. Não coma na panela que a comida foi cozida numa panela de alumínio.
tá? Então, como eu falei aqui, a poluição do solo e a poluição da água, BPA, fitalato, pode causar endometriose, pode diminuir, pode aumentar o tempo até a gestação, piorar os resultados de FIV, fazer perda gestacional recorrente, alterar a esteroidogênese, provocar síndrome de ovário policístico. Eu já falei da epigenética, eu só coloquei esse slide para a gente lembrar da epigenética, principalmente quando a gente pensa de doenças como diabetes tipo 2, obesidade, aumento do risco cardiovascular. Então, quando esse embrião, que foi resultante de um óvulo, que estava no útero de uma mulher que foi submetida à exposição de disruptores endócrinos, ele vai sim ter um risco, inclusive na vida adulta, de ter um risco cardiovascular maior, tá? Então, o mecanismo é por metilação de DNA, por modificação de estrona ou de histona e por expressão de microRNA, fazendo com que isso afete a paciente adulta e afete o offspring dessa paciente, tá? Do ponto de vista transgeracional. Eu coloquei uma parte, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui. Ixi, tenho pouquíssimo tempo. Eu já cheguei aqui nos meus 20 minutos, mas eu achei que cabia nessa aula eu falar um pouco de microbiota, porque eu realmente acredito que todos esses disruptores endócrinos, todos esses contaminantes, eles têm uma via muito interessante de infertilidade a partir do momento que eles alteram a nossa microbiota intestinal. Então, já tem, sim, uma evidência grande de que a microbiota, inclusive endometrial, ela não é estéril, então acreditava-se que a nossa microbiota era estéril. Hoje, com estudos que pegavam espécimes de histerectomia e avaliavam se havia microbiota naquele endométrio, a gente sabe que o nosso endométrio não é estéril, e o nosso endométrio tem uma função, a nossa microbiota endometrial tem uma função absurda na homeostase da infertilidade. E lembrando que a microbiota endometrial, ela vai sofrer uma grande interferência da microbiota intestinal. Então, a gente sabe que quando você tem uma microbiota intestinal doente, ou por via hematogênica, ou por contaminação, por contiguidade, a gente pode ter alteração da microbiota endometrial, que inclusive é diferente da microbiota da vagina. Então, a gente tem aí esse artigo que fala que essas microbiotas são diferentes, mas que podem causar não só infertilidade, mas pode causar inclusive falha de implantação embrionária. Então, a gente transferir esse embrião, por isso que eu falo que só fazer fertilização, só fazer congelamento não resolve o nosso problema de saúde pública, que é a infertilidade hoje, tá? Nesse contexto, quando eu penso em microbiota endometrial, a gente tem que lembrar da endometrite, que é a inflamação endometrial que causa infertilidade, e principalmente a relação com o pólipo endometrial. Então, os pólipos endometriais, quando a gente vê lá essa paciente, a gente faz ultrassom e a paciente tem um pólipo, muitas vezes no ciclo subsequente, esse pólipo desapareceu, a gente vai lá, o trabalho clássico manda a gente transferir. Mas hoje a gente sabe que uma paciente que apresenta pólipo endometrial é uma paciente que precisa ser investigada. Ou ela tem uma endometrite e o pólipo é a via final de um micropólipo, um eixo vascular, ou essa paciente, ela pode sim estar contaminada por disruptor endócrino, ela pode ter um excesso de estrogênio que venha de uma contaminação de disruptor endócrino, ou essa paciente, ela pode estar tendo uma predominância estrogênica que venha, por exemplo, de consumo excessivo de alimentos que causam desbiose intestinal. Eu tenho uma paciente que é uma paciente que vivia tendo pólipos, a gente tirava o pólipo voltava, e essa paciente, ela ela faz teste de produtos da Danone, ela trabalha na Danone, ela testa esses produtos, então ela tinha um consumo de leite que era fora do normal. Quando essa paciente diminuiu o consumo, esses pólipos nunca mais apareceram, realmente desapareceu, não voltou a aparecer, tá? E a gente lembra da morbidade perinatal, porque a infertilidade ela é um combo,
Então, a gente tem que pensar que quando você tem uma alteração da microbiota, você pode ter coriomielite e trabalho de parto prematuro, causando uma alteração, causando lá na via final, a despeito de você usar uma fertilização in vitro, causando lá na via final o bebê não chegar no colo, ou a gente ter um feto, um recém-nascido com a morbidade perinatal, que não é o que a gente quer. Finalmente, eu falo da endometriose, e prometo que eu estou acabando mesmo. A endometriose é uma doença que é um problema mesmo de saúde pública. A endometriose, ela vem do epigenético, do genético, de inflamação e de excesso de estrogênio. E os nossos contaminantes ambientais, eles causam todas essas alterações. Eles causam alteração epigenética, causam inflamação e causam excesso de estrogênio por reabsorção a nível intestinal. Então, a gente tem que pensar que endometriose pode vir de contaminação ambiental e nós precisamos decidir o que faremos. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho super interessante que fala que aqueles fetos que foram expostos a disruptores endócrinos dentro do útero da mãe, eles tinham um diâmetro anogenital menor, e esse diâmetro anogenital menor iria predispor uma contaminação da microbiota endometrial, causando infertilidade. É um trabalho super interessante. E de todos, na minha opinião, o trabalho mais importante de microbiota e doenças que causam infertilidade, doença crônica, dor pélvica crônica, infertilidade, endometriose, vaginose, é esse trabalho. Então, ele fala dessa coisa intrincada da microbiota, com reabsorção de estrogênio a nível intestinal, mas, ao mesmo tempo, que a gente vê nesse artigo é que não é só a reabsorção de estrogênio a nível intestinal, por ação do estroboloma e desconjugação do estrogênio conjugado, permitindo que essa estrona seja reabsorvida, causando um estado de excesso de estrogênio. Mas sabemos que quando você tem uma microbiota alterada, essa microbiota, ela vai fazer com que haja uma secreção de peptídeos ativos, aumentando a dor pélvica crônica e alterando a pulsatilidade dos análogos, dos análogos não, dos GNRHs, e que vão fazer, que vão quebrar completamente o eixo neuroendócrino dessa paciente, fazendo com que essa paciente ela possa ter infertilidade. E a ação da microbiota em pacientes pobres respondedores. A gente sabe que aquelas pacientes que tinham níveis alterados de fitalatos e BPA, elas tinham um FSH mais alto. Então, quanto maior o nível, o metabólito de fitalato, maior o FSH, tá? A mesma coisa com o ovário policístico. Então, a gente sabe que quando você tem uma alteração de microbiota, com produção de ácidos graxos de cadeia curta, com reabsorção de estrogênio a nível intestinal, com aumento de inflamação, isso também pode causar síndrome de ovário policístico e obesidade e infertilidade, tá? Então, isso aqui é só um resumo do que a gente pode ter quando a gente pensa em microbiota e infertilidade. E o que eu falo é que disruptor endócrino e doenças, eles estão completamente, intrinsecamente de mãos dadas, e a gente não pode somente pensar que a FIV resolve o problema e que a gente não investigue o que a paciente tem, até porque a FIV realmente tem complicações, né? A gente sabe que a maior parte dos embriões das crianças que nasceram de FIV não tem risco maior de doenças, mas existe aí uma suspeita que possa ter um risco maior de doença cardiovascular e neurológica, mas o que esse trabalho fala muito, muito bem é que a paciente que ela é infértil, ela, independentemente de fazer FIV ou de conseguir engravidar espontaneamente, é uma paciente que tem um risco maior de ter morbidade perinatal, e se ela tem morbidade perinatal, ela pode sim ter uma geração, filhos que apresentem deficiências, doenças, e a gente tem uma geração no futuro que não seja uma geração saudável. Então, quando a gente pensa em novas perspectivas diante de tudo isso, a gente realmente tem que se debruçar pelas melhoras, para a melhora das técnicas de reprodução assistida, mas, gente, a gente precisa tratar o básico.
Então, a gente precisa realmente fazer estratégia pessoal, educação em larga escala, brigar por regulamentação, porque realmente é um problema muito grave, tá? Eu não sei se vocês vão ouvir, mas eu vou colocar o vídeo assim mesmo, tá? Eu acho que infertilidade não é só biologia, né? A medicina reprodutiva avançou muito, mas é um impacto social tão grande e a gente tem que imaginar que a gente não tem que fazer só essa mulher engravidar. A gente precisa que essa mulher engravide de forma saudável, que ela tenha filhos saudáveis e que, sem dúvida nenhuma, é isso que vai fazer com que a gente mude realmente a história da nossa sociedade, do nosso planeta. Né? A gente não pode ter a explosão de doenças neurocognitivas como a gente está vendo, de braços cruzados. A gente precisa fazer algo. Tá bom? Dani, roubei 10 minutos da aula da Gabi. 30 minutos. Sem problema, você sempre pode, doutora. Muito obrigada pela excelente apresentação. Agora, Gabi, sua vez. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco, e depois da brilhante, né, da Rosane, acho que a gente vai complementar algumas coisas, reforçar, eu acho, de tão importante. E só trazendo esse ponto de que é uma questão muito social e muito mais além, né? Quando a gente pensa em meio ambiente. E foi interessante pensando nesse meio ambiente na epidemia da infertilidade, que quando a gente, primeiro, né, trazendo esse reforço ao que a Rosane falou, se não agora, quando? Não tem plano B para o planeta. A gente precisa agir agora. E aí, considerando todas essas causas que têm levado ao aumento de infertilidade, tanto masculina e feminina, de radiação, poluição, a parte dos agrotóxicos, os produtos químicos. Eu pensei muito nesse nosso meio ambiente externo e o nosso meio ambiente interno, que a gente também, o que a gente coloca para dentro, como é que a gente coloca para dentro, isso também vai interferir, impactar nesse sucesso reprodutivo. Então, esses fatores ambientais e sociais que acabam interferindo no nosso meio ambiente e refletindo na fertilidade. Um outro olhar para essa imagem que a Rosane trouxe, dessa questão da mudança climática, a gente, com todos esses compostos, né, de partículas do diesel, de alteração de temperatura, isso reflete na qualidade do alimento, e pode gerar mais estresse oxidativo, mais radicais livres, resultando nas alterações epigenéticas, no reparo anormal do DNA, interrupção na expressão normal de genes, de proteína, na função dessa célula. Além disso, a poluição, o calor dessa mudança climática associado a parto prematuro, baixo peso ao nascer e natimorto. Então, quando a gente fala em fertilidade, também a gente tem que pensar nessa criança saudável no colo. E muitos desses trabalhos trazem essa questão da gestação também, desde a pré-concepção, gestação e esse impacto na saúde da criança. Tanto que eu quis trazer essa imagem mostrando que essa mudança climática toda reflete no ambiente, no solo, na qualidade da água, interferindo na disponibilidade dos alimentos, na qualidade desses alimentos produzidos, que interfere
e tem antecipado e alterado a idade da menarca dessa mulher. E aí a repercussão dessa idade alterada leva a alteração óssea, doenças cardiovasculares, interfere na saúde mental e também na fertilidade, aumentando ou interferindo nos riscos de câncer, mas também no hirsutismo, menopausa precoce. Então, desde o começo da vida reprodutiva dessa mulher, essas mudanças ambientais têm gerado um impacto e isso reflete na saúde dela ao longo da vida. Também reforçando essa ideia de que a qualidade da nossa água é essencial. Muitos desses compostos que a gente entra em contato, eles vão para o solo, eles vão para a água, eles contaminam o alimento. A gente tem microplástico encontrado na placenta, no cordão umbilical, no fluido folicular. Então, a gente precisa parar de gerar tanta toxina, porque eles vão chegar no alimento, através da água, através do solo. E quando a gente pensa na pandemia, né, a quantidade de lixo gerado para mim, gerou um impacto muito grande. E a gente fala jogar fora para onde? Se a gente mora nesse planeta e vai para os aterros, e aí isso volta para a gente, é incinerado, vai para o ar, a gente acaba, esse ciclo continua. Então a gente precisa repensar mesmo a forma como a gente consome hoje em dia. E aí, trazendo um pouco dos metais pesados, que eu acho que são pouco falados, e a gente precisa trazer luz para isso também, e o que fazer a partir daí. No caso, a exposição ao mercúrio, como interfere na fertilidade, nos resultados de gestação. Então, essa intoxicação leva a atenção pré-menstrual, mais casos de endometriose, SOP, menopausa precoce, alterações câncer de mama e também na gestação, que passa pela placenta, tem relação com parto prematuro, abortos, retardo do desenvolvimento do feto, deficiências congênitas, e ele vem através da água. Então, contaminando o solo, através da queima de carvão, incineração e cremação de resíduos, dos aterros, de garimpo, de fábricas de cimento. Mas o que acontece? A hora que ele chega na água, e é muito comum, o peixe hoje é um alimento que a gente, como nutricionista, recomenda o consumo de carnes brancas, mas a gente tem que levar em conta que eles são contaminados por mercúrio. E o mercúrio, os peixes, pensando na cadeia alimentar, os peixes maiores comem os menores, que comem os menores, e essa contaminação ela é acumulada. Então, uma das orientações é a gente evitar peixes grandes, porque eles vão ter uma concentração maior de mercúrio por conta da cadeia alimentar. E aí, não se come peixe, então? Não, a gente come peixe, recomenda que comam peixes pequenos, mas a gente precisa olhar para esse todo também, de o que a gente está fazendo com o planeta. Até eu ouvi outro dia, falando isso de planeta, que o planeta está tudo certo, ele não vai acabar. Quem vai acabar é a gente, que não vai dar conta de sustentar tudo o que está acontecendo e que a gente está fazendo com o planeta. Alumínio, como a Rosane falou, né, de desodorante, das panelas. A água contém muito alumínio, os alimentos, naturalmente, eles têm alumínio, e aí a gente precisa considerar os cafés em cápsula, as panelas e latas com bebidas ácidas. Então, o pH mais baixo, tipo um refrigerante, ele atrai muito mais alumínio, a gente acaba ingerindo muito mais a partir daí. E aí, como efeito desse excesso de alumínio, ele age como um disruptor endócrino, é teratogênico, leva a falha na gestação, infertilidade feminina, pior crescimento fetal, morte fetal e infertilidade masculina também. O cádmio, que é outro metal que pode ser absorvido pelas plantas, no solo, na água, encontrado na fumaça da queima de combustíveis fósseis e também de cigarro, no lixo urbano, nos sedimentos de esgoto.
E o ponto é que é um metal difícil de eliminar do corpo humano. E o que eu quis trazer um pouco dos metais é que quando ele é absorvido, ele compete com zinco e cobre e atrapalha a absorção dos nutrientes. O zinco é um nutriente importantíssimo para a fertilidade. E aí, para a gente pensar nessa relação, quando a gente tem deficiência de ferro, tem um trabalho, eu não trouxe aqui, mas meninas de 18 a 25 anos, 96% têm deficiência de ferro, 98% têm deficiência de ácido fólico. Então, a gente já não tem ingestão suficiente. E aí, a hora que a gente tem deficiência de metais, a gente aumenta a absorção dos metais pesados. Então, deficiência de ferro aumenta a absorção de alumínio, deficiência de cálcio aumenta os níveis de chumbo e de cádmio, deficiência de selênio aumenta a retenção de mercúrio. E o aumento da permeabilidade intestinal favorece a absorção de vários metais tóxicos. Por isso que a gente precisa estar inundado de nutrientes para garantir que os metais tóxicos não sejam absorvidos pelo nosso corpo e que a gente consiga garantir uma eliminação adequada desses compostos tóxicos. Porque se o nosso fígado não tem nutrientes adequados para converter essas toxinas de uma forma excretável, através das fezes, da urina, isso volta para a circulação e fica armazenado no tecido adiposo, para o corpo pensar no que fazer nisso depois. E a gente vem acompanhando uma crescente epidemia de obesidade, a hora que a pessoa emagrece, porque ela precisa perder peso para melhorar a taxa de sucesso da fertilização, isso pode aumentar os compostos tóxicos ainda mais. Então, a gente precisa de nutrientes adequados para garantir uma boa eliminação dessas toxinas. E falando aqui, voltando, né, que eu trouxe que o aumento da permeabilidade intestinal favorece a absorção de metais tóxicos, a gente tem a poluição, o uso de drogas, de bebida alcoólica, a desbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias, dos micro-organismos intestinais, uma dieta rica em gordura, fatores genéticos, alteram a permeabilidade desse intestino, favorecem a absorção de metais tóxicos e aumentam o processo inflamatório, que está relacionado com também doenças metabólicas, doenças neurológicas, doenças autoimunes e doenças hepáticas também. Essa saúde intestinal está envolvida em todo, como a Rosane trouxe também, envolvida em todo esse processo da fertilização. Então, desde um ciclo menstrual equilibrado, doenças do trato genitais, endometriose, ovário policístico, disfunções ovarianas, no processo da fertilização, do desenvolvimento do embrião, no resultado de uma fertilização, na placentação adequada, no bom crescimento fetal, em boas taxas de nascidos vivos e também nesse microbioma da criança depois que ela nasce. Não dá para falar de ambiente, não falar de peso. A gente está vivendo essa epidemia da obesidade, que no sucesso reprodutivo da FIV diminui o número de ócitos, diminui embrião de boa qualidade, taxa de gestação, diminui taxa de nascidos vivos, leva a maior risco de aborto, demora mais para engravidar, no homem também, diminui motilidade, morfologia e qualidade desse espermatozoide. E os disruptores endócrinos, eles têm propriedades obesogênicas. Então, todos esses disruptores, eles, ou por contato na pele, ou por ingestão oral, ou por inalação, ou mesmo uma exposição fetal, se a mãe gestante, né, ela consome esses disruptores endócrinos, pode aumentar os adipócitos, pode levar a desequilíbrios epigenéticos, interferir nos sinais de fome e saciedade, aumentar processo inflamatório, interferir na microbiota intestinal e levar a uma disfunção nesses adipócitos, levando a uma inflamação de baixo grau, resultando em ganho de peso, obesidade. Isso para citar um dos fatores, porque interfere na saúde da tireoide, em todo o sistema reprodutor, também esses compostos e esses disruptores endócrinos. Pouco falado, mas não dá para deixar de citar para a gente olhar para o Wi-Fi.
Então, esse foi um estudo bem simples, assim, de 12 dias, tipo feira de ciências, onde eles colocaram esses brotos numa sala sem e uma sala com dois roteadores, equivalente a celular comum. E aí vocês podem imaginar qual sala que estava com roteador. E nesse outro trabalho, eles avaliaram, é um N pequeno, mas eu acho que a gente vale considerar. Eles colocaram sêmen, dividiram em 4 amostras, né? Uma proporção equivalente do volume seminal total. Eles colocaram em placas. Uma placa não foi exposta à radiação gerada por celular e foi deixada em temperatura ambiente, considerado controle. Em outras salas, foram chamadas de Wi-Fi via WhatsApp por 6 horas. Então, essas placas foram expostas por 6 horas, ao equivalente a uma chamada de WhatsApp. Essa segunda placa foi exposição direta, então o telefone em cima da placa. Aqui ele estava coberto por uma caixa de plástico rígida e aqui estava numa distância de 10 centímetros acima da placa. Motilidade total, aqui o controle, e aqui as placas expostas. Então, essa que foi diretamente em cima da placa, teve a pior resposta: motilidade total, motilidade progressiva e viabilidade dos espermatozoides. Considerando o celular no bolso. Então, essas medidas que a gente pode adotar, de tentar deixar o telefone longe, de não colocar no bolso, de não colocar perto do corpo, isso já pode fazer uma diferença. Dióxido de titânio. São nanopartículas, utilizadas também em alimentos, têxteis, revestimentos e produtos de higiene pessoal. Quis trazer ela porque elas podem se acumular em órgãos reprodutivos, afetam o desenvolvimento de óvulo, de espermatozoide, danificam os órgãos reprodutivos e podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento da prole. Então, aumenta o estresse oxidativo, pode levar à apoptose dessas células, aumenta o processo inflamatório e interfere na esteroidogênese. O que eu quis chamar a atenção do dióxido de titânio é que ele está presente em vários dos suplementos que a gente recomenda para quem quer engravidar. Então, um suplemento muito utilizado, fonte de metilfolato, ele tem dióxido de titânio. Então, e cheio de espessantes, né, de corantes, várias toxinas que a gente recomenda a não consumir, não ter contato. Os agrotóxicos, que é um desafio, ter alimentos orgânicos 100% pela produção, mas também pela acessibilidade. Mas esses autores, eles sugerem e avaliam a taxa de gestação quando foram divididos em quartis. Então, aqueles com mais resíduo tiveram uma pior resposta do que os com menos resíduo de agrotóxico. Mas que se a gente conseguisse trocar pelo menos um alimento por orgânico, a gente já teria um benefício e uma melhor taxa de sucesso de gestação. Diminuiria a perda gestacional. Uma das recomendações seria, se não, usar alimentos da safra, se não for possível consumir orgânicos, porque eles têm uma quantidade menor de agrotóxicos pela produção. Os agrotóxicos, eles estão envolvidos no espessamento endometrial, número de ócitos captados, clivagem embrionária e interferem na taxa de implantação também. A exposição aos fitalatos, né, aumenta o risco de parto prematuro, também por interferir na fertilização, nesse desenvolvimento dos gametas e pelo efeito epigenético. E aí, fechando assim, já encaminhando para o que a gente pode fazer em relação a isso, esses disruptores endócrinos interferem tanto na qualidade oocytária, na qualidade do embrião, na receptividade endometrial e também na qualidade espermática. As toxinas ambientais, elas levam a um desenvolvimento anormal folicular, aumentam a autofagia e a apoptose, interferem na transcrição do DNA, modificações epigenéticas, alteram a mitocôndria,
desenvolvimento meiótico anormal, aumentam o estresse oxidativo, mutações genéticas e, então, alterações nas organelas. Outro ponto é a poluição luminosa, que é muito frequente, que leva a um desequilíbrio no ciclo circadiano, por ter excesso de luz artificial 24 horas por dia, excesso de alimentos 24 horas por dia, desequilibrando esse ciclo, aumentando a taxa de infertilidade. A partir da alteração das mitocôndrias, leva a desbiose, insônia, e tudo isso acaba refletindo na taxa de fertilidade. Se a gente tem um ajuste do ciclo circadiano com uma nutrição adequada, horário de refeições adequadas, não omitir café da manhã, regularidade das refeições, isso favorece um equilíbrio da microbiota, melhora a questão epigenética e a gente tem um melhor resultado de saúde e reprodutivo. Por outro lado, com esse ciclo desequilibrado, alimentação desequilibrada, rica em gordura, rica em açúcar, rica em alimentos processados, leva a desequilíbrios na microbiota e desordens metabólicas. Só para trazer a importância do sono, 5 dias de sono insuficiente diminuem 20% a sensibilidade à insulina e estimula o consumo de alimentos mais calóricos. E que aumentar a duração do sono por um período de 2 semanas diminui apetite, diminui desejo por alimentos doces e salgados. Então, é um cuidado que vale a pena ter nessas pacientes que querem engravidar. E encaminhando para o final, trazer que a mudança e a escolha está em cada um de nós. O que a gente pode fazer em relação à alimentação para melhorar essa situação que parece só desesperadora? Então, essa escolha de alimentos mais naturais, mais inteiros, menos processados, seguindo um padrão do Mediterrâneo, que são carnes magras, bastante fruta, verdura, castanha, azeite, vegetais, legumes. Isso aumenta as gestações bem-sucedidas em 40% dos casais submetidos à FIV e melhora o sucesso reprodutivo, melhorando qualidade do ósito, formação de blastocisto, taxa de implantação, nascidos vivos e taxa de gestação. Por outro lado, uma alimentação rica em alimentos de origem animal, carboidratos refinados, gordura trans, processados, fritura, esse padrão mais ocidental, leva a um pior resultado reprodutivo. Trazendo a epigenética, ela orquestra mudanças na expressão gênica e é induzida pelo ambiente. E a dieta, atividade física, estresse e poluição têm uma interferência, sendo que a dieta acaba sendo o componente mais essencial para esse equilíbrio, uma vez que ela vai fornecer nutrientes adequados para esse equilíbrio epigenético, sustentando um papel promissor na regulação de respostas celulares, minimizando esse estresse oxidativo, uma vez que esses fatores ambientais aumentam o estresse oxidativo e na alimentação a gente consegue aumentar as defesas antioxidantes para melhorar metilação do DNA, modificação de estonas e essa transcrição do RNA. Trazendo ainda essa questão intergeracional, o tipo de alimentação, o tempo que se demora para decidir engravidar e os disruptores endócrinos no homem, isso acontece também na mulher, mas interferem na qualidade dos gametas, compromete o desenvolvimento do embrião, leva à alteração do crescimento fetal e interfere na saúde dessa prole gerada para as gerações seguintes, inclusive. Porque se a gente tem, por exemplo, uma dieta materna desequilibrada, além dos fatores genéticos e essas questões ambientais e de estilo de vida, essas modificações epigenéticas podem aumentar risco de obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, baixo peso ao nascer, doenças mentais, diabetes, e isso só vai se replicando a partir das gerações seguintes. A alimentação de hoje, ela é rápida, barata, e depende de um sistema alimentar industrial. E tem uma tendência a ter implicações para a saúde, resiliência e sustentabilidade agrícola. Então, a gente precisa de uma mudança alimentar para reverter esse impacto global na saúde, para melhorar a longevidade e melhorar o ambiente onde a gente vive.
Então, promover um ambiente alimentar saudável e sustentável é a estratégia mais poderosa para melhorar o bem-estar humano, planetário e a taxa de fertilidade futura. Como estratégias aqui, baseada nessa revisão, mas apoiada, que eu tenho visto, orientações de preferir consumo de alimentos orgânicos, frescos e produtos da safra. Evitar plásticos, principalmente aquecer plásticos. Evitar alimentos gordurosos em plástico. Alimentos e bebidas enlatadas, preferir embalagens de vidro, de papelão, de aço inox, ou nenhuma embalagem, se for possível. Evitar utensílios de plástico, panelas antiaderentes, que têm essa camada de disruptor endócrino. Se for usar a panela, a hora que ela está arriscada, uma panela antiaderente, ela já perde a sua qualidade e aumenta a chance de contaminação. Evitar fast food. O artigo sugere uma dieta vegetariana, eu já diria para uma flex, então nem 100% vegetariana, mas também sem exagerar no consumo de carnes e derivados de origem animal. Cuidado com os produtos de cuidado pessoal, então preferir sem fitalatos, parabenos, sem fragrâncias. Cuidado com esmalte, removedor de esmalte. Preferir filtro solar mineral. Evitar perfume e colônia com fragrância. Se for usar, não colocar direto na pele, colocar na roupa. Cuidar para remover poeira com frequência, porque as partículas ficam no ar. Então, se a gente mantiver esse ambiente livre de poeira, o mínimo, a gente também evita a contaminação. Evitar detergente com corante e fragrância. Evitar sabonete bactericida, que tem compostos tóxicos, o triclosan. Evitar spray de ambiente. Então, que essas intervenções produziram reduções significativas na exposição a disruptores endócrinos medidos através da urina ou de outros metabólitos. A forma como consumimos é a principal ferramenta de mudança no mundo e que a gente seja essa gota no oceano para fazer a diferença no planeta onde a gente vive. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabi. Como sempre, excelente aula. Parabéns. Sensacional, Gabriela. Maravilhosa a sua aula, fiquei fã. Posso comentar duas coisas que a Gabi falou? Por favor. Coisas que eu achei, assim, super interessante. Uma, Gabi, dessa coisa do vegetariano, né? É a dieta mais indicada mesmo, né? Se a gente pensar aí, pelo menos a base da dieta ser vegetariana, mas eu tenho muita preocupação com essa contaminação com micotoxinas e com agrotóxicos e essa contaminação do solo. Então, eu tenho visto muitas pacientes que são vegetarianas tendo infertilidade. Eu não sei se tem chegado a você essas pacientes. E aí, como a gente vai fazer para minimizar esse dano, né? Dessas Mas o pacientes ponto é que mesmo quem come carne sofre do mesmo impacto, porque o solo é o mesmo, a verdade. água é a mesma, É, então é não tem maior, jeito, né? não tem. Não tem jeito. E outra coisa interessante que você falou e que, assim, me chamou muita atenção é essa coisa da exposição luminosa do ritmo circadiano. É muito comum nós termos pacientes, por exemplo, que trabalham à noite e que trabalham à noite há vários anos apresentarem falência ovariana. Tem vários trabalhos relacionando diminuição da reserva ovariana à alteração do ritmo circadiano pelo trabalho. Então, é algo que realmente chama muita atenção. Eu tenho uma paciente, Gabriela, que ela é comandante de navio, 31 anos, antimileriano 01. 31 anos. Essa Ela, questão do ciclo circadiano foi minha aula no congresso, então eu me debrucei sobre esse assunto, que já era um ponto que me chamava a atenção e agora ganhou, assim, um valor muito maior. Porque o celular, né? A gente convive, as pessoas acordam e já pegam o celular. Esse processo da FIV que gera ansiedade, então não dorme direito e fica rolando na cama. Esse número de horas de sono por noite é fundamental e a qualidade desse sono.
Então não dorme direito, aí vai tomar um monte de café no dia seguinte, aí toma bebida alcoólica. Então vira um E ciclo, a, aí não e a come produção, direito. e a produção de melatonina, né? Melatonina, Total. que é um hormônio anti-inflamatório, o pico é durante a madrugada. Então, se a paciente ela começa a dormir muito tarde, ela não vai ter esse pico de produção de melatonina, ela vai ter um estado de inflamação crônica. Ô, Gabi, mas em relação a essa coisa da poluição luminosa, principalmente de celular, você acha que isso, você tem conhecimento da relação do uso de celular e puberdade precoce? É, Porque não, existe relação de uso de maquiagem e puberdade precoce. mas eu acho que vai fazer todo sentido. Eu não vi nada a respeito, mas na lógica, sim. Sim, né? Porque a Será que gente não é? Desculpa. fala. Não, desculpa interromper. Eu fico imaginando que tanto a maquiagem quanto ao celular, obviamente, talvez tenha um impacto físico, né? Mas eu sei porque eu tenho adolescente aqui em casa, menina, e convivo com a galera. Eu acho que também tem o impacto social, né? Essas meninas que ficam o dia inteiro no celular, ficam o dia inteiro no iPad, o dia inteiro no YouTube, é o que eles estão sendo expostos, e por isso veio essa epidemia da make, né? Como é que é? Do skincare entre É, do as, skincare. as É. pré-adolescentes. E tudo isso vem da internet. Desculpa, E continuei. Nossa, também mas olha deixa de só, se expor ao sol, deixa de, né, se a gente pensar, para esse equilíbrio de cortisol e melatonina, é acordar, abrir a janela e ver o sol, que é Tá o vendo? Tá fora. primeiro sinal, né? A gente tem Gabriela, e você falar relógios. de coisas que são super importantes, de usar perfume na roupa e não. E essa questão da luz e diminuindo a luz ao longo do dia, já que a gente tem né, nas cidades grandes a luz o tempo todo, a gente precisa fazer o nosso esforço pessoal de Sim, reduzir as luzes em casa, de fazer a nossa parte, sim, pensando nessa gota no oceano, né? com certeza. São mudanças pequenas e que fazem toda a diferença, né? Mas olha só, Já, Rô, só uma coisa. A gente tem relógios periféricos no corpo inteiro que regulam. Então, o ciclo circadiano regula todos esses relógios, inclusive a microbiota. Então, tem diferença da microbiota do dia e da noite. sim, O leite materno é diferente da manhã e da noite. Então, tudo no nosso corpo é regulado por esses ciclos. Os ovários têm relógios clock. A testosterona, todos os hormônios são regulados por esse ciclo. E é pouco valorizado, né? Porque a gente tem essa rotina que não olha para isso, ao contrário, vai é super relaxar interessante. mexendo no celular. É super interessante. Outra coisa que é super interessante que você falou na aula, que eu acho que a gente tem que também chamar muita atenção, é essa coisa do estado inflamatório causado por estroboloma, por alteração de microbiota. E realmente acredito que é pela contaminação muito dos alimentos também, né? Mas O eu acho uso que é de do. hábito alimentar também, porque esse alto consumo de alimentos processados, industrializados, pouco consumo de fibra, pouco nutriente para dar conta de tudo isso. Eu acho que esse era um ponto que eu queria deixar muito claro. Como a gente precisa de nutrientes para lidar com essas toxinas todas, para lidar com esses Para o sistema metais. anti-redox conseguir defender o seu organismo, né? Exato. Você falou isso também, né? Você falou inclusive do zinco, que é antioxidante. Aqui, que se você tem grande quantidade, intoxica, né? Então, tudo precisa do equilíbrio aí. Mas você falou super interessante mesmo, do consumo de zinco e da capacidade do nosso organismo de fazer antioxidação, que é aquilo, né? Um pouco de radical livre é bom, mas muito radical livre é ruim, né? E se a gente tem deficiência nutricional, a gente vai se contaminar mais por metal pesado. A gente vai se contaminar mais por essas toxinas. Tem uma informação que eu acabei não chamando atenção, mas parece que o ácido fólico, em níveis adequados, ele interfere e não deixa absorver tanto BPA. Verdade, eu li isso também, Gabriela. É que eu não Tem falei, razão. mas então a gente precisa estar bem nutrido para lidar com tudo isso, com todas essas toxinas. Se tem deficiência nutricional, vai ser mais prejudicial ainda.
Eu falo sempre uma coisa que é aquele slide do iceberg. A paciente, muitas pacientes, muitos casais vêm aqui e só descobrem coisas pequenas que não chegam a ser doença porque eram inférteis. Então, eu sempre falo da tríade saúde, fertilidade e longevidade. Se o paciente é saudável, ele vai ser fértil. E se ele vai ser fértil, ele vai ser longevo. Se ele não é fértil, algo de errado tem, né? E isso vai impactar na longevidade desse paciente também. Então, é aquele casal que vem e fala, o Ponta homem do fala, não, iceberg, né? ele fala, não, eu tô ótimo, doutora, eu não tenho nada, não tomo remédio nenhum. Aí você vai fazer os exames do cara e tem uma leve alteração de enzima hepática, né, coisas pequenas. Aí é um cara que tem uma testosterona muito baixa, com sobrepeso. E aí ele fala, eu posso, então eu vou usar testosterona? Não, né? Se seu sistema antirredox ele não funciona, seu testículo não vai produzir testosterona. Então, você pode ter uma máquina reprodutiva muito boa, ter o FSH e o LH normal, e ainda assim você tem uma testosterona muito baixa, né? E eu queria falar uma outra coisa, que quando a gente vê uma aula dessa, né, as duas, é muito assustador a gente se deparar com tudo isso e se dar conta. Às vezes na consulta eu falo, olha, eu não queria ter que dizer isso, mas eu tenho que te dizer. E essas orientações. Mas eu vejo hoje muita informação que gera muito mais ansiedade nas pessoas. Então, ter esse cuidado também de como abordar isso, porque as pessoas já ficam de cabelo em pé. Às vezes, eu vejo em consultório que antes de cuidar de tudo isso, as pessoas não mastigam, as pessoas comem rápido, as pessoas Falta o são básico, né? aceleradas. Então, Falta o básico. falta o básico. Talvez um básico antes de chegar em tudo isso, que é essencial também, mas é essa construção da parede, né? Não dá para a gente colocar o telhado antes de colocar a base. Sim, com certeza. Ai, nem me Ai, que medo das próximas gerações, meu Deus, que medo. É esse vídeo, gente. Esse vídeo desse filme é muito assustador. Eu coloco na aula, fica todo mundo assim, e é mesmo, né? Que coisa fala. esquisita. Nós somos médicos, nós somos da área de saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, nós somos amplificadores. Então, eu falo para os meus, eu recebo residentes, né, aqui na clínica, residentes de ginecologia. Falo, a responsabilidade de vocês é muito grande, vocês precisam ser amplificadores de saúde. É. Então, não é só atender, fazer anamnese, fazer FIV. Não, não, não. Então, você tem que perder tempo e falar para o cara que não adianta ele não dormir, não adianta o cara ficar no celular a madrugada inteira, não adianta o cara beber e falar, não, meu fígado está ótimo, doutora. E o cara está lá com uma leve alteração de enzima hepática com a testosterona de 100. Não Sabe? consegue nem sai se arrastando, né? Aí não treina, aí não se expõe ao sol, aí faz obesidade, aí aumenta a conversão A periférica Adriela ia de, falar que de não consegue nem testosterona a ter relação. estrogênio. E não tem também. Muito obrigada, viu, meninas, pelas aulas, pelas apresentações e pela discussão. Eu acho que é isso. Tá todo mundo aqui aqui no chat agradecendo e parabenizando pelas aulas. E é isso, meninas. Muito Isso aí, obrigada gente. mais uma vez pela presença de Um vocês. beijo, meus Obrigada, viu, Rô? amores. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, Boa pessoal. noite. Tchau, beijo. Obrigada, beijo. Parabéns, Gabi. Maravilhosa a sua aula. Parabéns Tchau, tchau. também, Rô.